Fala Cláudias, tudo bem? Aqui quem fala é o Giga do canal Full Cloud Channel. Espero que todos estejam bem, eu estou bem também e hoje aqui no canal a gente vai falar sobre formas de acesso à AWS. Ué, vocês pensaram que era só através do AWS Console que vocês poderiam acessar a AWS? Vocês estão errados e hoje a gente vai ensinar isso para vocês. Assistam o vídeo até o final e vocês estão no Full Cloud Channel. Formas de acesso à AWS. Ai, Norteira. Fala galera, tudo bem? E seguindo as recomendações de vocês, agora a gente está aparecendo aqui no cantinho da tela. Muito obrigado aí pelos feedbacks. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as 3 formas de acesso que a gente tem de interagir com a AWS, tá bom? Subir recursos, administrar recursos, estopar uma instância C2, fazer com que ela starte e por aí vai. Então a gente vai fazer o seguinte exemplo hoje, vamos colocar a mão na massa, tá? Então o primeiro deles, a gente vai subir uma EC2 através da console, depois a gente vai subir uma instância C2 através do AWS CLI, e terceiro a gente vai subir uma instância através do SDK, utilizando Python, tá? Que é a linguagem que a gente tem mais familiaridade. Bom, e antes de seguir com o vídeo, deem o joinha, cliquem no subscribe e cliquem no sininho para que vocês recebam aí o quanto antes o material que a gente disponibilizar para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Partiu? Partiu então. Bom, acho que como primeiro ponto aqui, eu acho que é importante falar, essa daqui é a console da EC2, tá? Então, para acessar ela, ou você vem aqui e escreve EC2 ali em cima, ou você vem aqui do lado esquerdo e seleciona, né, ou nos seus favoritos, ou procura o serviço EC2, que é o serviço de compute da AWS, e ele vai trazer ali a lista de instâncias. Se você já tiver instância, ele vai trazer todas as listas, e se você não tiver, ele não vai trazer nenhuma instância, nenhuma informação. Aqui em cima você pode colocar algum filtro, né? Então aqui a gente selecionou aqui as instâncias, só as instâncias que estão rodando, beleza? E informação importante para que você possa subir a sua instância, né? A primeira coisa, verificar primeiro se você está na conta correta, porque dependendo da quantidade de contas que você utiliza, é importante saber se a conta que você está utilizando é a correta, até para que você não gaste dinheiro à toa. E a segunda informação importante também é saber se a região onde você está selecionado é a região onde você quer subir o seu recurso mesmo, porque existem variações de preço e ninguém quer gastar dinheiro à toa. Então beleza, então vamos subir aqui a instância, a gente vai em Launch Instance, passar um pouco aqui sobre essa parte, tá? Então aqui a gente tem o Quick Start. O Quick Start é aquele que facilita, né, para que você faça a criação da sua instância só selecionando ali as principais. Ele mostra aqui 44, tá? Então, de acordo com a distribuição ou aquilo que você realmente precisa para subir o seu recurso ou o seu sistema. Aqui do lado esquerdo ele vai ter 4 opções, e aqui embaixo você pode selecionar se você quiser saber só as AMIs que são Free Tier, né? Free Tier Eligible. Então você pode selecionar aqui e ele vai aparecer só as Free Tiers para você. De 44 ele já passou para 17, né? Então, como a gente pode ver. Bom, beleza. Aí aqui desse lado esquerdo, My AMIs é quando você já utiliza alguma imagem e aí você criou ali uma AMI através de uma imagem que você criou e aí essa imagem é sua. Então essa opção aqui, essa Owned by Me, significa que foi você que criou. Essa parte aqui em Share It With Me, existe a opção de uma outra pessoa que criou uma AMI compartilhar com você aquela informação específica, né? Aquela AMI. Aí ele compartilha com você. E aí você clica em Share With Me e aí você utiliza a imagem que uma outra pessoa criou, uma outra conta, ou que você criou em alguma outra conta. Bom, aqui existe também o AWS Marketplace. No AWS Marketplace, ele é fornecido como se fosse um leasing, né? Então você vai lá, existem imagens que são pagas, então você paga ali o valor da EC2 e mais o valor da licença. Então existem vários aí fornecedores que utilizam bastante do AWS Marketplace para facilitar o dia a dia. E o Community, que aí é da comunidade, é público, tá bom? E aí você pode utilizar. A gente vai utilizar o próprio Quick Start mesmo, para poder fazer essa interação. A gente vai selecionar essa primeira imagem. Uma coisa importante, como a gente vai fazer a criação de 3 formas, guardem a informação da AMI que vocês forem utilizar para você poder subir o seu recurso. A gente vai precisar disso em todas elas, tá bom? Em todas as interações que a gente for fazer. Então a gente vai clicar aqui em Select. Ele vai trazer aqui para a gente a informação de qual família que a gente quer utilizar. A gente não vai falar agora especificamente, a gente vai só mostrar a forma de criação através da console. Aí você vai selecionar aqui T2,
eu vou até clicar em Configure Instance Details, aqui ele vai trazer algumas informações que são pertinentes, algumas que são padrões, outras que não são padrões. Então estou trazendo aqui a informação que hoje é importante para a gente, tá? E que a gente vai utilizar também na linha de comando e também no SDK, é a informação da quantidade de instâncias, tá? Então a quantidade de instâncias a gente coloca 1, aqui é o tipo de compra que você está fazendo, existem alguns tipos, a gente também não vai falar sobre isso hoje, mas é importante vocês saberem que existem tipos de instâncias também, tá? Tipos de compra que você faz em instância. Aqui embaixo é a informação de VPC e algumas outras informações pertinentes à sua instância C2. Aí agora a gente vai clicar aqui em Review and Launch, beleza? Aqui em cima ele vai trazer um warning para a gente. Beleza? Esse warning é por quê? Porque nativamente quando a gente faz a configuração, se a gente não seleciona um security group, que é a proteção que você coloca em cima do seu recurso, ela está como 000. E o que acontece? Por ela estar aberta para todo mundo, ele coloca ali um alerta falando, ó, você está aberto numa porta administrativa para todo mundo. Seria o ideal que você colocasse um endereçamento IP ali específico da sua rede, da sua internet e por aí vai. Descendo um pouco mais para cá, ele traz a informação do tipo de instância que a gente selecionou a T2, qual é o tipo de storage que a gente está usando, apesar da gente não ter selecionado o storage ali, nativamente ele já vem com o storage de 8 GB, tá? E aí aqui ele traz para a gente a informação do tipo de volume, então é o volume root, traz ali algumas outras informações pertinentes ao volume, e aqui embaixo a gente vai selecionar e vai fazer a edição da tag. A tag ela é de suma importância que a gente configure, seja em qualquer recurso que a gente for subir. Por quê? Porque a gente sempre vai utilizar ele para diversas coisas. Você pode utilizar para uma automação, você pode utilizar ali a tag para questões de billing, porque é extremamente importante. Vamos supor que você coloque ali uma tag chamada centro de custo. E aí você sabe que aquela máquina ela é utilizada pelo pessoal de marketing da sua empresa. Então você coloca lá que o centro de custo é de marketing, porque é marketing que está utilizando aquela máquina. No final do mês, quando você for fazer a verificação, você vai ver lá e consegue separar por tag. Você separando, você sabe, putz, ó, marketing, por conta dessa máquina aqui que fica ligada o dia inteiro, o custo operacional disso é tanto. Então é importante que vocês coloquem tags, tá? É importante. E uma informação extremamente importante. As tags, o key e o name, eles são case sensitive, tá? O que isso significa? Se Paulo com P maiúsculo e Paulo com P minúsculo são duas tags distintas, tá bom? Então prestem muita atenção na hora que vocês forem configurar. Fica a dica aí, hein? Fica a dica. Não esqueçam dessa dica que ela é de extrema importância. Então aí agora a gente vem aqui em Review and Launch, beleza? Já tem os parâmetros e tudo mais. Como é critério de teste, a gente vai deixar a porta aberta para qualquer endereçamento IP, mas depois a gente vai escolher a instância, então não faz muita diferença. Vamos dar um launch. Aí aqui ele pede uma informação que também a gente vai precisar, tá? Existem duas possibilidades aqui. Você pode criar uma nova, proceder sem uma key pair, e a key pair ela é uma chave de acesso para que você possa entrar dentro da instância, fazer uma configuração que você precisa, uma automação e etc. Essa chave ela não é obrigatória que você coloque, mas é importante que você coloque se você vai subir algum tipo de serviço. Ela é muito pertinente, inclusive, você colocar para que você possa fazer a administração daquela instância que você está subindo. Então aqui, ó, a gente vem Choose an Existence Key Pair. Por quê? Porque a gente já tem uma Key Pair configurada na conta, então eu não vou utilizar uma outra. A gente coloca aqui, então, um Acknowledge, né? A gente fala, ó, beleza, com essa chave aqui que eu vou acessar. Damos um Launch Instance, ele vai configurar, vai criar ali Security Group, se a gente não setou um que já está criado, e aí beleza, ele já traz aqui, ó, pra gente, ó, sua instância foi executada, né, agora ela está launching, né, então ela está subindo até que os status sejam concluídos com sucesso. Clicamos aqui na instância, ele vai trazer, ele já traz como filtro, tá vendo ela, ó, e aí a gente trouxe aqui EC2 console. Bom, deixa eu colocar aqui então, vou colocar aqui o Instance State, tá? Então vamos executar um filtro aqui, pra gente colocar só as instâncias que estão rodando, então eu só quero que mostre as instâncias que estão rodando. E aí vocês podem ver aqui, ó, que ela está inicializando, tá? Então ela tem os dois checks aqui da AWS, quando ela subir, ela vai ficar 2/2, check capacity, e a gente conseguiria acessar ela. Da parte de EC2 via console, é basicamente isso, você já vai ter uma instância, depois que ele resolver essa parte do check, você já vai ter uma instância rodando. Bom pessoal, agora a gente vai falar aqui sobre o AWS CLI.
beleza? Só que para o AWS CLI, a gente tem alguns requisitos antes. Por quê? Porque eu preciso ir até um usuário e criar uma Access Key e uma Secret Key. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá no IAM, beleza? Que é o Serviço de Gerenciamento de Usuários e Grupos dentro da AWS. Eu já previamente criei o usuário e aí eu vou criar a Secret Key para mostrar para vocês como que faz isso na prática. Então, vou entrar aqui, ó, IAM. Beleza? A gente vai no usuário. Aí aqui tem o meu usuário da conta, tá? Eu já estou num grupo chamado Operations. Vou vir aqui, ó, em Giga. Selecionando o meu usuário, ele vai mostrar aqui quais são as policies atribuídas. A gente vai vir aqui em Security Credentials. Ó, ele já tem uma criada, mas eu não vou utilizar essa, tá? A gente vai criar uma nova. Isso aqui foi o que eu estava utilizando para testes. Então a gente vai vir aqui, ó, em Create Access Key. Ele criou aqui a Access Key pra gente. A gente vai pegar ela e vai lá no console, agora, né, no seu terminal que você estiver utilizando com a AWS CLI já previamente instalado. Bom, e se vocês não sabem como fazer a instalação aí no seu sistema operacional, vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam fazer a instalação da AWS CLI. Voltando então aqui para console, agora a gente vai executar o seguinte: AWS configure, beleza? Vamos dar um Enter. Ele vai aparecer ali que não tem nenhuma chave configurada, então eu vou colar a chave que eu tenho, que eu criei agora. Vou trazer essa informação aqui. Vou selecionar qual é a região. Então vou colocar aqui US East 1. Enter. Não vou trocar o formato, não preciso trocar o formato agora. Beleza? Eu vou dar um Enter. Quando eu dou o Enter, ele já está configurado. Então agora a gente já tem a configuração do nosso profile dentro da nossa máquina, né, localmente, e agora a gente já pode seguir com a configuração da nossa instância C2 através do AWS CLI. Vou aproveitar que a gente voltou para cá, para essa tela do Create Access Key, e vou falar para vocês o seguinte: essa informação aqui, se vocês baixarem o arquivo, tomem muito cuidado, tá bom? Dependendo aí do acesso que essa credencial tenha, qualquer pessoa com essa chave consegue fazer alguma alteração, alguma inclusão de recurso, remoção de recurso e por aí vai, tá? Então tome muito cuidado. Outra coisa que é extremamente importante: se você optar por não baixar ou fazer o download ou mandar para alguém, ou seja o que for que você for fazer, toma muito cuidado porque isso aqui não vai ser mostrado novamente, tá? A partir do momento que eu der close aqui e eu não baixei, por exemplo, o CSV, já era. Você vai ter que inativar aquela chave e criar uma nova. Bom, beleza. A gente vai deixar os links, tá? Igual a gente deixa em todos os vídeos, na descrição do canal. Então não se preocupem com os vídeos onde eu tô entrando, como eu entro, como eu cheguei nesses links. A gente vai colocar isso para vocês também. Então aqui eu tô na página onde ele referenciou o AWS CLI e como você sobe uma instância lá na AWS através dele. Aí aqui o nome do parâmetro é Run Instance, a gente vai executar ele aqui também, em tempo de execução, vamos dizer assim. E aqui ele traz todas as informações, quais são os tipos de parâmetros que a gente pode utilizar para que você possa interagir e subir a sua instância através da linha de comando. E agora que a gente já está com tudo previamente configurado, né, o AWS Configure já foi feito, o que a gente vai fazer? A gente vai executar um comando. O comando é AWS EC2 Run Capsule Instances. Vamos dar aqui, ó. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que precisava da imagem? Então a gente vai pegar a imagem que a gente utilizou. Vou utilizar a mesma imagem que eu utilizei na instância EC2 que a gente subiu via console, tá? Importante falar, é o ID que a gente pega dela. Aí, bom, beleza. Agora a gente vai colocar outra informação que a gente também colocou através da console, que é o tipo, né? Então, qual é a família que a gente vai utilizar? Vamos colocar aqui T2 micro. Vamos colocar a quantidade que a gente quer. Vou colocar um só, não precisa, só para teste, então vou colocar só um. Outra informação importante, vou colocar aqui o keyname. Por quê? Porque eu já tenho uma chave criada, eu não quero criar uma nova, não quero não associar nenhuma chave, eu quero que eu tenha uma chave para que eu possa administrar aquela instância. Então vou colocar o nome da chave, tá? No nosso caso é fcc-hnl-infra-s-ist-a. Vamos dar o espaço e aí a gente configurou lá na console, através da console, a tag. Então a gente colocou a tag name que ela ficou visível pra gente. A gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui via linha de comando, tá bom? A gente vai colocar aqui tag-specifications. Vamos dar um espaço. Vamos dar aqui, ó, research
type, resource type igual a instance, vamos dar um vírgula aqui. Nesse caso aqui, a gente vai colocar só para instância, tá bom? A gente não vai colocar para o volume nem para o network interface, mas também dá para colocar, tá bom? Se vocês preferirem colocar, vocês colocam aqui, passa o parâmetro e ele vai também colocar lá no volume e na interface de rede a informação da tag. Então colocou o resource type, depois do resource type a gente vai colocar o parâmetro tags igual, vou colocar aqui, ó, chave, etc. A gente vai colocar o key, né, que o nome do key vai ser name, e o value do name vai ser ec2-cli. Esse comando vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez interagindo na console, exatamente a mesma coisa, mesmo processo. Vai subir uma instância EC2 com aquela imagem que está setada ali. Ele vai fazer o que também? O tipo da instância vai ser uma T2 micro, uma só, e a gente vai colocar a keyname, que é essa que a gente já tem na conta, que já está criada, e a gente vai especificar a tag para o recurso instância name igual a ec2-cli. Beleza? E a gente vai ver isso na console, tá? A gente vai entrar na interface gráfica e vai ver isso via console. Então vamos dar um enter aqui. Ele trouxe aqui pra gente, pessoal, a informação, na verdade é a mesma informação que apareceu na console também, só que aqui através do formato JSON, num retorno falando que a máquina está subindo, que o tipo de instância é tal, que a keyname que a gente está utilizando é tal, que o tempo que a gente iniciou ela foi esse horário aqui, tá bom? Então ele traz as informações pertinentes à máquina que você está subindo. Se a gente voltar lá na console, o que vai acontecer? Vamos lá na console novamente. EC2. Ó, agora já tem 3 instâncias rodando, tá vendo? Significa que tá dando certo. E aí, ó, aqui, a instância EC2-cli, que a gente acabou de executar. Então, exatamente da mesma forma que a gente fez via console, a gente fez também via AWS-cli. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu previamente criei um código em Python. Por que eu não vou criar aqui em tempo de execução? Eu não vi necessidade de a gente criar ali e pegar, porque eu ia fazer uma colinha e ia copiar e colar. Então eu vou trazer o código e vou explicar para vocês. Mas primeiro, a gente vai lá na AWS para tentar identificar qual é a classe e quais são os parâmetros que a gente precisa passar. Bom, voltei. Aqui a gente está na classe Create Instance e aqui é onde ele vai trazer como que a gente faz ali para poder criar uma instância na AWS. Esse aqui é o nome da classe dentro da biblioteca do Boto3, que é para a gente interagir aí com a AWS. Vou trazer uma informação importante para vocês, vou descer aqui um pouco mais. Tem alguns parâmetros, por exemplo, o keyname aqui. O keyname ele não é obrigatório, então se você não quiser passar, você não precisa. Acho de extrema importância, no caso do keyname, mas ele não é obrigatório. Tem alguns outros que são obrigatórios, assim como o min count e o max count. Outra informação que é extremamente importante, e você vai precisar disso para você poder utilizar a biblioteca, é saber qual é o tipo que ele está esperando. Então, no Boto3, aqui na Create Instances, a max count ela está esperando um valor inteiro. Então, ali no seu desenvolvimento, quando você for passar o tipo de objeto que você está passando, de informação, de variável, para o max count você vai passar um inteiro. E agora vamos um pouco para a prática. Bom, e aí como eu falei para vocês, previamente a gente configurou um script Python para que a gente possa trazer ali mais dinâmica aqui para o nosso tutorial. Então aqui em cima a gente deu um import Boto3, onde a gente está trazendo essa biblioteca para que a gente possa utilizar para dentro do Python. Depois a gente criou uma variável chamada EC2 para instanciar o Boto3 no recurso EC2. Então a gente diz que essa variável aqui instanciou ela. Depois aqui embaixo a gente executa um EC2.createInstance, que é uma classe dentro do recurso, né, do que a gente está utilizando da biblioteca do EC2. E aí, aqueles parâmetros, os mesmos parâmetros que a gente passou lá. ImageID, min count e max count, tá? Tem uma diferença aí do min count e max count, porque ele é requerido para essa biblioteca nesse método, tá? Nessa classe que a gente está utilizando. O instance type, que é o mesmo também que a gente utilizou na console no AWS-cli. E aqui o tag specifications. O tag specifications é importante no nosso cenário, por quê? Porque a gente está subindo de 3 formas diferentes.
E pelo fato de estar subindo de 3 formas diferentes, eu queria referenciar para vocês que, por exemplo, a que subiu o SDK, ela tá com a tag name diferente, né, para ficar mais claro para todo mundo visualmente. Eu estava explicando para vocês um pouco, antes de continuar, a questão do tipo que ele está esperando. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma informação incorreta no código para que você veja o erro que ele vai dar. Por isso que eu estou falando que o tipo lá, né, olhar na documentação, entrar na documentação e olhar o tipo é de extrema importância para que você não tenha problemas. Beleza? Já estou dentro do arquivo e eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei que o min count e o max count ele era tipo inteiro. Eu vou colocar ele como se fosse uma string e vou tentar executar ele, tá bom? Beleza? Vou dar um enter aqui. Aí o que ele faz por trás dos panos? Ele importa a biblioteca, instancia o EC2, dá o create instance e ele me trouxe um erro, uma stack informando o problema. Essa stack informando o problema, o que ele está falando lá embaixo? Invalid type performance max count. Ele falou, cara, o tipo que você está mandando para mim aqui, ele é string e o tipo que eu estou esperando é inteiro, que é o valor válido que eu espero do meu lado. Então é só para referenciar para vocês que a documentação é a mais importante, assim, tem que entrar lá e tem que olhar, não adianta você também achar que não tem que ler o manual. Tem que ler o manual para vocês poderem fazer uma boa implantação, saber quais recursos que você realmente está subindo, para que você não passe por nenhum problema, vamos dizer assim. Bom, vou entrar aqui em Create novamente, vou alterar o arquivo, tá bom? Vou colocar a informação correta. Opa, beleza. Salvei, vou dar um clear aqui. Vou dar alguns enters para que fique mais claro aí no meio da tela. E agora eu vou só executar o script. Quando eu executar o script, o que vai acontecer? Ele vai criar uma instância lá na AWS. Ah, uma informação importante, para eu não esquecer. É de suma importância que você configure antes as credenciais, tá? Que a gente já fez a credencial anteriormente, aí por isso ele não vai me pedir. Mas o ideal é que, se você for utilizar só o SDK, você vai ter que ter a Security Key Access Key também, para que você tenha as permissões adequadas para você poder fazer o que você precisa fazer, tá bom? E interagir. Então aqui a gente vai executar Python, Create Instance SDK, a gente vai dar um Enter. Bom, e agora retornando aqui para console, vamos ver, né? Vamos dar ali, ó, ele já vai aparecer a terceira instância sendo criada. Você viu que lindo? Papai, olha só, que beleza. Você viu só? 3 sabores. Quais que vocês querem? Vou falar de novo para vocês. Dá o joinha, clica no subscribe e clica no sininho. Vai, por favor, eu nunca pedi nada para vocês, nunca pedi nada. Espero que vocês tenham realmente gostado. A gente está fazendo aqui vários materiais para vocês e interagindo e mudando e acrescentando e seguindo os feedbacks de vocês, tá bom? Se vocês tiverem sugestão de próximos temas, se vocês tiverem dúvidas sobre os temas, podem entrar em contato com a gente, mandar comentário, entrar no LinkedIn, falar com a gente, seja da forma como vocês acharem necessário. Espero que todos vocês tenham gostado e um forte abraço do Titio Giguinha.